Que Deus abençoe, que Deus ajude, que Deus possa fortalecer da graça, da bênção e com certeza trazer do teu coração a paz, a tranquilidade, que você possa sempre entender que Deus está no controle da situação. Quero agradecer a todos aí, você que sempre está aí acompanhando esse canal, muito obrigado, que Deus abençoe e te ajudando, te fortalecendo da bênção e da graça. Eu tenho certeza que você tem sempre abençoado, tem escrito também. Muito obrigado, que Deus abençoe. E aquele que está acompanhando o canal, que está ouvindo a palavra, é importante junto de você. Eu vou falar um pouco sobre a ansiedade. Ansiedade são coisas que tem realmente atingido muitas pessoas sobre a ansiedade. Pessoas até tomando remédio, pessoas não dormem de noite com ansiedade e uma preocupação na mente. E como é que vai ser a situação se caso não tiver a solução dos problemas, mas vou te mostrar sim o que traz, que pode dar e resolver o problema da ansiedade. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, o versículo 22, e disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestirei. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo, mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeia, nem cega, nem tem despensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves. Essa palavra nos traz uma palavra importante em nossos corações, que o próprio Jesus falando sobre a solitude pela nossa vida e a ansiedade que traz nos corações. A preocupação que existe, e até o próprio Jesus, lá em Lucas 12, ele trazendo que, e falando aos discípulos, que quando os discípulos estavam com ele, Jesus percebeu que existia uma preocupação com os discípulos. Até o próprio Pedro, ele se expressou e ele disse: mestre, eu deixei tudo para te seguir. O que eu vou ganhar com isso se eu estou te servindo? Uma coisa interessante, Jesus disse que 100 vezes aqui e no final eu darei a vida eterna. Trouxe uma solução para um problema que Pedro estava ali preocupado que como ele poderia sobreviver se caso não existisse ou Jesus não ficasse ali com ele na caminhada terrena, né, fazendo aquele trabalho importante. Mas a Bíblia nos fala que o próprio Jesus falando, mais é a vida do que o sustento. Ele disse: e o corpo mais do que a veste. Considerais que os corvos que não semeia, nem cega, nem tem dispensa do celeiro, e Deus os alimenta, quanto mais valei vós do que as aves do céu que aí está. Ele disse que tudo que existe, os lírios que está, os pássaros que voam, escrito da palavra do Senhor Jesus, o corvo que nem semeia, nem planta, mas o próprio Deus dizendo que ele sempre cuida e nenhum passa fome e nem passa necessidade. E quanto mais vós também, Jesus se expressou essa palavra, trazendo para os discípulos a solução, que você não fique preocupado com a situação, porque eu cuido de vocês. A palavra da ansiedade nós sabemos que traz nas vidas a angústia, a incerteza, a aflição, o desejo ardente, a angústia. Por isso, ele vem de dentro da pessoa angustiada, pessoas que ele fica pensando como vai ser a situação. A Bíblia nos fala e dá outras referências sobre a angústia e a ansiedade que vem do coração para trazer aqui até uma doença, podemos ver, que traz na vida das pessoas. Como vai ser o dia da manhã? Quem vai cuidar de mim? Como vai ser a minha vida? Às vezes a pessoa fica com tanta ansiedade que termina ficando doente espiritual. Mas Deus está dizendo para você neste momento aqui que não se preocupe, porque Deus ele cuida realmente da tua família. Ele cuida de você, independente de tantas coisas que a gente observa e vê o que aí está acontecendo. Mas Jesus disse assim aos discípulos, está dizendo para nós aqui neste momento: qual é a tua preocupação? E ele falou, observe bem, que quando José
lá em Gênesis fala sobre isso aí, Gênesis 42 e o versículo 22, quando seus irmãos, aquela crise que teve em Canaã, aí, e os pais de José mandou buscar alimento lá e não sabia mais onde estava José. Você sabe da história que José foi vendido por seus irmãos, foi jogado na cisterna e chegou a ser governador, foi preso, ficou na casa de Potifar, foi acusado, depois foi governador do Egito. Na maiores crise que existiu em Canaã era a necessidade de buscar alimento lá no Egito. Quem era o governador do Egito? O José. Seus pais não sabiam, nem os próprios irmãos que tinham vendido ele, mas foram buscar. Mas a Bíblia nos fala que no versículo de Gênesis 42, 2 e 21, então disseram uns aos outros, quando na verdade somos culpados acerca dos nossos irmãos, pois vimos a angústia de sua alma quando rogava. Nós, porém, não ouvimos por isso, e vem sobre nós esta angústia e aflição para nós aqui. Então José, quando viu ele ali atrás de alimento, José perguntou pelos seus pais, pelos seus irmãos, e até pelo próprio ele também, que ele disse, não sei. E ele ficaram entendidos dizendo assim, isso aí veio sobre nós, que a gente fez com José. A angústia, José pediu para não fazer isso, mas a gente fizemos assim mesmo. E veio assim uma aflição na vida dos irmãos de José, que foi preciso José depois se revelar que era o governador do Egito. Então a ansiedade, a angústia, a preocupação que vem sobre as pessoas, mas Deus é aquele que ele cuida, a Bíblia nos fala. Ele tem cuidado da pessoa que ele está realmente ligado com a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o salmista tinha razão, o Salmo 38, 9, Senhor, diante está todos os meus desejos e o meu gemido, não te oculte de mim. Quer dizer, ele jogou desejo, você pode ver que a ansiedade, a preocupação, tudo que ele tinha sobre si, esse salmo, ele fala que ele jogou para o próprio Deus. Ele disse, Deus, é tu que resolve todos os meus problemas que eu estou passando na minha vida. A palavra de Deus está falando que ele cuida, assim como cuidou também de José quando estava lá no Egito, e toda a família dali de Canaã. A palavra de Deus está falando sobre você que está com ansiedade. Ansiedade, são desejo, e nós podemos colocar que a Bíblia fala de vários assuntos sobre ansiedade, uma vontade de ter e não chega, acontece isso. Você encontra também, ele fala também sobre a ambição, você tem vontade de possuir, mas não vem, uma ambição boa, né? Não uma ambição ruim, e você não recebe. Mas quando a Bíblia nos fala que, Provérbios 25, 12 e 25, a solitude se no coração do homem o abate, mas, podemos ver, mas com uma boa palavra alegra o coração. Uma boa palavra alegra o coração. Porque às vezes a pessoa pode estar triste, pode estar preocupado com o problema, pode estar angustiado, e às vezes pensando, meu Deus, como vai ser o dia da manhã? Deus falando através dessa palavra aqui, não te preocupa com o dia da manhã, porque o dia da manhã pertence a Deus. Ele falou essa palavra aqui que nós podemos colocar e disse, e se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançado no forno, quanto mais a vós, homem de pequena fé. Está escrito aqui na palavra do Senhor Jesus, lá em Lucas, do capítulo 12, você pode ver o versículo 29, ele fala, e essa palavra que ele diz assim, homem de pequena fé, homem, por que você está preocupado assim? Jesus falou, é o versículo 28, Jesus falou esse versículo aqui para você, dizendo que assim como as aves, ele será lançado no forno e depois não serve mais, e sempre Deus cuida mais vós, homem de pequena fé. Você deve acreditar uma coisa pela palavra que Deus, trazendo essa palavra no teu coração, que você deve se lembrar que ansiedade, não, como vai ser o dia da manhã? Será que vai dar certo? Deus está no controle de toda a situação.
Porque a palavra de Deus não fala assim, lá em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então Deus, ele tem cuidado de você, ansiedade da vontade que tem, aquilo que Deus prometeu para você, aquilo que vai chegar para você, ninguém pode tirar, porque a promessa é do próprio Deus. Aí a pessoa fala, mas meu Deus, por que não veio? Eu quero que chegue amanhã, eu quero que chegue hoje. Mas espere do Senhor. Jesus ordena que não andemos preocupados, mas como podemos evitar isto? Somente a fé pode livrar-nos de que? Da ansiedade causadas pela ambição, pela ganância que acontece, pelas coisas que aí está, e a pessoa fica tão preocupada que pode haver um atrapalho na vida dele, espiritual, e também um atrapalho material, porque está com a vontade de ter e de possuir, mas é no tempo e na hora certa do próprio Deus. Glória a Deus. Tudo que Deus faz é para lhe abençoar, que Deus faz é para você ter em abundância. É bom trabalhar e planejar responsavelmente. É ruim passar por dificuldades, a gente sabe que é. É ruim a gente passar por aflição. Mas quando há esta preocupação que existe na mente, às vezes, da pessoa, e a pessoa não quer mais dormir, quer até se isolar pelo problema que está passando, mas Deus está dizendo para você aqui, através dessa mensagem no teu coração, deixa que Deus ele cuida de você e toda a sua casa. Ele cuida do seu filho, ele cuida da sua filha, dos seus projetos, do seu plano, da sua empresa, tudo que você tem. Então você pode dizer, mas como eu posso ficar tranquilo que o problema é sério? Descansa no Senhor. A Bíblia, que o próprio Deus falando, quando você descansa em Deus, você diz, não, eu vou deixar que Deus vai resolver. Existe coisa que a pessoa passa que não é porque ele quer passar, você tem que entender isso, a coisa. Você passa dificuldade, ou está passando, não é porque você quis entrar na dificuldade, é porque apareceu a dificuldade para você. Mas quando você descansa no Senhor Jesus, então Deus, ele resolve o problema. Através de descansar, é você saber que o Senhor Jesus é aquele que está no controle de toda a situação. Observe bem uma coisa. Nós podemos ver lá em Mateus, no capítulo 6 e 25. Por isso vos digo, não andei ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Quer dizer, Jesus falou essa palavra, que não anda com ansiedade, com vontade, meu Deus, eu quero é hoje, e tem que ser agora, mas não é assim que funciona. Descansa no Senhor. Tudo que Deus faz para o teu melhoramento. Eu estava conversando com a pessoa que ele disse assim, só a palavra para mim, e conversa, ele disse, olha, eu preciso, eu só quero de Deus. Eu me lembrei quando Deus falou para a pessoa, o que é que você quer riqueza? Você quer o quê? Não, eu quero sabedoria, Salomão. Deus disse, por que você pediu sabedoria? Eu darei riqueza a você. Ele disse, o que eu quero que Deus me dê é somente sabedoria. Porque através da sabedoria vem tudo. Então foi a palavra que ele se expressou ali, que é muito importante na vida da pessoa, porque tira de dentro do coração a vontade de ter as coisas, sem Deus ainda o permitir que você receba aquilo que você deseja. Por exemplo, nós podemos ver pela palavra do Senhor Jesus, talvez você não recebeu agora porque Deus está deixando, o próprio Jesus lhe conhece. Deus conhece a gente, não é verdade? Ele quer você amadurecer, tanto espiritual, emocional, mental, para você receber a bênção que ele tem para lhe entregar. Exatamente que Deus disse essa palavra aqui, através desse versículo aqui. Não se preocupe com o dia da manhã, não ande ansioso, com ansiedade, não fique pensando como vai ser, porque Deus, ele vai suprir a necessidade.
Por quê? Porque as aves do céu ele não planta, ele não trabalha, ele não tem, mas Deus cuida. Está escrito na palavra do Senhor Jesus, lá no Evangelho de Lucas 12, e o versículo 21, ele está 22, falando tudo isso no seu coração. Porque a palavra de Deus fala assim? Porque nós podemos encontrar que em Lucas 10 e 41, respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estais ansiosas, preocupada com muitas coisas da sua vida. Essa palavra também traz explanação do teu coração. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, pode ver que Maria foi aos pés de Jesus ouvir a palavra, estava ali com vontade de ouvir o mestre. Marta não conheceu que era o mestre, que ali estava na própria casa dela, ela nem conheceu que era Jesus. Jesus viu Marta para lá e para cá, corre de um lado e corre do outro. Depois Jesus usou uma palavra e disse: Marta, Marta, por que você está ansiosa? Por que você está preocupada? Maria escolheu a boa parte de estar de meus pés. A palavra de Deus está falando que às vezes a gente pode estar tão preocupado com tanta coisa que, se a gente não tiver cuidado, que a gente nem percebe quando a bênção chega. Acredita nisso? Você acredita? Tanta preocupação, tanta coisa que aparece, corre do lado, corre do outro e vai para um lado do outro, mas esqueceu principalmente de Jesus. A palavra do Senhor está falando que a gente não pode esquecer disso. Devemos entender. Você pode ter trabalho. Eu já vi pessoas dizer assim: eu trabalho 24 horas sem parar. Mas um dia precisou de parar. Um dia precisou de estacionar. Porque tem que estar dentro tudo da direção de Deus. A palavra do Senhor Jesus, porque você está com vontade ou com ansiedade, descansa no Senhor, deposita confiança em Deus, diga para Deus: Senhor, eu preciso de estar diante da presença de Deus, porque está com ansiedade, ou Marta preocupada com tanta coisa, e você vai na cozinha e volta, mas eu cheguei na sua casa e você não percebeu, mas Maria escolheu uma boa parte. Essa palavra nós podemos colocar que ainda somente no celeiro, nem a videira, nem a figueira, nem a romaeira, nem a oliveira, de todos os seus frutos, mas deste este dia e vos abençoarei. Deste dia você será abençoado. Então, ainda que possa faltar tudo aí, não tem semente no celeiro, não tem fruto, acabou tudo, a figueira secou, mas Deus está falando que Ele cuida de você, porque está escrito na palavra do Senhor Jesus. Porque o cuidado de Deus na vida da pessoa quando ele busca o Senhor Jesus. Você sabe que o próprio Jesus, ele falou que eu cuido de vós. A palavra, eu cuido de vós, ele diz assim: não te preocupa, porque eu estarei contigo. Você encontra vários textos da Bíblia que Jesus nunca deixou ninguém abandonado. Você encontra o próprio discípulo quando estava ali pescando e ele passando a noite toda, mas de manhã, quem foi que chegou? O mestre. A palavra de Deus está falando diretamente para você. E Jesus perguntou se tinha alguma coisa para comer. Não, Senhor, lança a rede ao lado direito. E quando lançou a rede, veio 153 grandes peixes, quase que eu rompi a rede, e eles chamaram outros para lhe ajudar. Mas quando saíram lá na beira da praia, estava pão e o peixe ali, já pronto para se alimentar. Sabe quem chegou naquele momento? O próprio Jesus. E eu vou orar por você. Não te preocupa, não fica com o teu coração com ansiedade, com aquela vontade, preocupado, como vai ser, não sei. Olha, Deus sempre cuida da família, Deus sempre cuidou do mundo, nós sabemos disso. O controle está na mão de Deus. Ninguém fique preocupado com como vai ser, porque Deus tem cuidado. E Davi disse assim: eu fui moço e hoje estou velho, mas nunca vi sequer o justo desamparado, nem a sua descendência mendiga o pão. Deus está dizendo que Ele cuida de você desde moço, ter cuidado até na sua idade quando você chegar, e você nunca vai ficar desamparado por Deus. E que a paz do Senhor Jesus da sua vida, você quer estar
ouvindo a palavra no teu coração. Tira a tua preocupação, descansa do Senhor. Mas pastor Josias está na justiça, Deus resolve. Mas tá com problema para resolver, Deus resolve. Deus resolver tanto isso que você vai ficar até surpreendido com o milagre que Deus fez na tua vida e o milagre que Deus fez na tua casa. E vai ser um grande culto de ação de graça pela vitória. Tira a preocupação, tira a ansiedade, entrega ao Senhor Jesus e que vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, na tua presença, tua graça, Senhor, tua misericórdia, ó Pai. A bênção derramada na vida das pessoas, quanto estão com ansiedade, quanto estão sem dormir de noite, estão preocupados, quanto estão, às vezes, até hospitalizados, Senhor, porque a gente perdeu tudo que tinha e agora está pensando como vai ser a situação. Através dessa palavra, Senhor, traz no coração uma tranquilidade, uma paz na alma, que todos possam compreender e sentir, Senhor, que tudo pertence a Ti, ó Mestre. Na Tua presença, eu te apresento todos, aquele que até às vezes está até desempregado, está passando por dificuldade, mas tira a ansiedade, a preocupação, o desejo, aqueles que estão com vontade até de cometer até suicídio, às vezes acontece, mas eu repreendo este mal, em nome do Senhor Jesus, que a paz reina no coração, que Tu traz nas vidas a felicidade, Senhor, neste momento, para sempre, ó Deus, amém e amém. E que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração, na tua vida e na tua alma, e com certeza tira a ansiedade do teu coração, com a paz do Senhor Jesus e a fé sempre que vai dar tudo bom, melhor, e você vai agradecer pelo grande milagre. Amém e amém. E continue sempre no canal aí, escutando a mensagem, oração e também a palavra que traz no teu coração e toda a tua família, e vai ser bênção constante em nome de Jesus e amém.